uma mulher visionária, uma mulher de fé, uma mulher perseverante. Essas são qualidades que marcam a trajetória de Wanda Freire da Costa. Com quase 12 anos de vida, ela foi batizada no Espírito Santo, passou pelas águas e tornou-se membro da Assembleia de Deus. Na juventude, ao começar o namoro com José Wellington Bezerra da Costa, ela exerceu firme influência para que ele se tornasse frequente na escola dominical. Esse hábito ele adquiriu e até hoje cultiva. Aos 19 anos, já casada, migrou para São Paulo, onde a família logo se envolveu com a obra de Deus. Quando José Wellington passou a trabalhar integralmente no Ministério da Assembleia de Deus do Belenzinho, em São Paulo, Wanda Freire ainda continuou à frente das lojas que a família possuía. O objetivo era promover os recursos para a educação dos filhos José Wellington Costa Júnior, Paulo Freire, Joel Freire, Samuel Freire, Marta e Ruth Freire. Tive muito cuidado com a criação dos meus filhos em fazer o culto doméstico. E eu pedia sempre ao Senhor, quando eu acabava o culto doméstico, eu orava por eles e falava, punha as mãos sobre eles e falava: Senhor, põe as tuas mãos sobre as minhas e consagra estas vidas para ti, porque eu quero que meus filhos todos estejam na igreja te servindo. E hoje o Senhor ouviu a minha oração e fez além daquilo que eu pensava, que hoje meus filhos, eu tenho 4 filhos homens, são pastores, eu tenho 2 filhas que uma é pastora de crianças, a outra é pastora de adolescentes, porque ela cuida das crianças, a Marta. Ela faz reunião de crianças com 14 mil crianças. As crianças são batizadas com o Espírito Santo. É a coisa mais linda você chegar na reunião e ver as crianças dando testemunho no microfone e falando língua. Criança de 10, 12 anos. Eu louvo a Deus por isso, porque o Senhor me fez muito feliz com a minha família. O Senhor abençoa a minha família. A outra, a Rutinha, também trabalha com os adolescentes da igreja. Também é uma bênção, graças a Deus. Exercendo o trabalho de auxiliadora do Ministério Pastoral de José Wellington, Wanda passou a liderar o departamento feminino em São Paulo, o Círculo de Oração e a presidir a Associação Beneficente e Promocional Belém. Em 1988, após o pastor José Wellington ter assumido a liderança da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, Wanda Freire passou a trabalhar para que o segmento feminino fosse fortalecido nas Assembleias de Deus do Brasil. Em 1987, eu tinha ido a algumas reuniões de convenção e eu vi que não adiantava ir porque nós não tínhamos o que fazer, as mulheres não tinham o que fazer. Foi então que o Senhor falou ao meu coração que eu fizesse uma reunião de esposos de obreiros. E eu pedi permissão, como ia ter uma reunião no Belenzinho, como teve. Eu pedi permissão ao meu esposo e ele consentiu que eu podia reunir as irmãs. E ali nós nos reunimos aqui e foi uma bênção, o trabalho foi muito abençoado, tinham muitas irmãs e as irmãs ficaram muito felizes e eu também. A União Nacional das Esposas de Ministros das Assembleias de Deus, UNEMAD, foi oficializada na 31ª Convenção Geral, realizada em 1993. A UNEMAD sempre teve propósitos objetivos. O fator oração sempre foi enfatizado pela presidente da UNEMAD. No livro Minhas Experiências com Deus, editado pela CPAD, há inúmeros relatos de sinais maravilhosos ocorridos por meio das atividades da irmã Wanda. Ao longo dos anos, irmã Wanda coleciona vitórias e reconhecimentos. É, sem dúvida alguma, uma trajetória repleta de êxito. Quem hoje constata o sucesso da UNEMAD não sabe quantas foram as lutas que a irmã Wanda enfrentou por esse trabalho. Eu nunca imaginei isso, nunca. Eu me sinto muito feliz e abençoada por Deus, porque eu entendi que o Senhor... Eu fiz o que o Senhor me mandou fazer e tivemos bons resultados, muito alegres resultados. As irmãs foram renovadas espiritualmente, era uma bênção o nosso trabalho, sempre foi uma bênção. Porque alguns anos atrás eu comecei um trabalho de oração na quarta-feira, que eles chamam aqui no Belém de a Igreja da Irmã Wanda. É quarta-feira de manhã.
o Senhor tem feito muitos milagres. Já curou uma pessoa cega, veio na frente, que eu faço sempre uma oração no final, de joelho, para pedir alguma coisa, quem tiver alguma coisa para pedir ao Senhor, e nós oramos todas por aquelas pessoas que estão aqui. E Jesus veio, trouxeram uma mulher para frente, cega, a nora dela trouxe, pediu para mim orar por ela, no começo da reunião. Depois acabou a oração, todos foram sentar, e eu me levantei para falar, e ela ficava naquele canto, em pé com as mãos para cima. E eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Que essa mulher está ali em pé com as mãos para cima, e a nora dela viu, correu e falou, irmã Wanda, a minha sogra foi curada, ela está enxergando. Glória a Deus. E ela quer dar o testemunho, mas ela não pode. Eu falei, não pode por quê? Porque ela é macumbeira. Eu falei, ela era macumbeira. Jesus curou a visão material, vai curar espiritual também. Venha dar testemunho. Irmãs, quando eu falei que Jesus curou a cega, foi um barulho tão grande aqui no trabalho, que as pessoas que estavam trabalhando lá embaixo, subiram correndo pelas escadas, por um lado, por aqui, pela frente, por trás, para ver o que estava acontecendo. E eu falei, é o poder de Deus que está operando aqui maravilhosamente. Glória a Deus. E ela foi dar o testemunho e falou assim, minha nora e meu filho tinham me convidado para mim vir aqui na igreja, mas eu não gosto de crente. Mas assim mesmo eu vim. E agora eu vim e fui curado, estou enxergando. Aceitou Jesus. Glória a Deus. E quando foi no ano novo, eu sento sempre aqui no segundo banco, pastor da oportunidade para as pessoas darem testemunho. Ela veio e falou assim, irmã Wanda, eu posso dar o meu testemunho? A coisa mais linda, ela veio na frente e veio aqui e contou o testemunho. Glória ao nome de Jesus. Jesus curou também o meu neto. Eu me lembro que uma noite, que eu estava muito aflita, e eu falei, meu Deus, eu estou ficando com depressão, crente não pode ter depressão. Me ajoelhei, era 11 e pouco da noite. Eu estava sozinha, o pastor tinha saído, e ele falou, vou voltar 2 horas da manhã. E eu fiquei, mas eu nunca fico sozinha. Eu tenho comigo o Pai, o Filho e o Espírito Santo, glória a Deus. Mas a gente fala assim, né, de carne e osso aqui sozinha. Aí eu me ajoelhei para orar. Comecei a clamar, eu não sabia mais o que fazer, irmão. Jesus, cura meu neto, eu gosto tanto dele, Jesus, é meu primeiro neto. Jesus, eu quero negociar contigo. Olha só, que atrevimento, né? Jesus, aí onde nós vamos, é eterno. Nós vamos viver eternamente contigo. Então, deixa o netinho mais um pouquinho com a gente. Divide esse muito que ele vai ficar aí, dando um pouquinho mais para nós. Ouve minha oração, Jesus. Aí comecei, cura meu neto, cura meu neto, cura meu neto, cura meu neto. Eu falava, Jesus, eu quero tanto ver meu neto, meu primeiro neto. Depois eu comecei, cura meu neto, cura meu neto. Então, foi saindo daquela tristeza, Deus foi alegrando meu coração. 1 e pouco eu me levantei da oração. Deitei, amanheci o dia. Eu não contei para ninguém, porque eu achei que não tinha necessidade. Se eu estava aflita, o que é que o crente faz quando está aflito? Busca a presença de Deus, ora, né, clama, e o Senhor alivia o sofrimento. Não tem faltado nada. Glória ao nome de Jesus. Sem Jesus não dá para viver. Aleluia. Jesus, a vida não é feliz. Sem Jesus não dá. Sem amor não dá. Sem amor não dá para viver. Sem amor a vida não é feliz. Sem amor não dá. Olha para quem está perto de você e cante. Sem você